Da Matinha Oficial Ônibus e Caminhões, sua jornada começa aqui. Embarque nessa viagem conosco e sinta essa emoção. Se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer, clicando no sininho e ativando as notificações. Bora lá para o nosso vídeo. Esqueça o que você acha que sabe sobre estrada. Antes de Uber, antes de avião barato, existia uma máquina amarela cortando o Brasil sem pedir licença. Viação Itapemirim! Um império nascido na raça, tombado pela ambição e eternizado na memória de quem viveu a verdadeira era de ouro das estradas. Se é história de verdade que você quer, se prepara, porque aqui a poeira ainda nem baixou. A lenda que rasgou o Brasil de norte a sul e marcou gerações. Bora acelerar nessa viagem inesquecível. Para alguns, o nome pode soar distante, como um sussurro do passado. Para outros, um prenúncio de saudade de tempos áureos. No entanto, para aqueles que tiveram a oportunidade de vivenciar sua grandiosidade, Itapemirim transcende ser apenas um nome. É uma promessa de conforto, pontualidade e segurança. Uma sinfonia de nostalgia que ecoa por entre as estradas do Brasil. Em tempos de trens de alta velocidade e aviões modernos, a simplicidade de um ônibus pode parecer ultrapassada. Mas a Itapemirim transcendia a mera ideia de transporte terrestre. Era, e para muitos ainda é, uma experiência única. Imagine sentar-se em um confortável assento de couro, contemplar a paisagem brasileira enquanto um café quentinho dança em suas mãos, tudo isso sem pagar um centavo extra. Parece um sonho, não? Bem, era a realidade para quem viajava pela Itapemirim. Esta empresa não era apenas uma empresa de ônibus, era uma referência em transportes, um marco da era de ouro dos ônibus. A Itapemirim reinava soberana nos transportes, conectando o país de norte a sul. Mas será que existe alguém que se lembre da Itapemirim? Será que alguém ainda guarde boas lembranças dessa empresa? Ou será que a Itapemirim é apenas um sussurro do passado? Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para relembrar a era de ouro dos ônibus e descobrir a história por trás da Itapemirim, a gigante dos ônibus que ecoa no tempo. A história da Itapemirim é uma jornada fascinante, um exemplo de superação e pioneirismo. Suas raízes remontam a 1953 no Espírito Santo, Brasil, onde Camilo Cola, o fundador da empresa, sonhava em conectar o país por meio de um sistema de transportes eficiente. Com apenas 3 ônibus, Camilo deu o primeiro passo rumo a um império. A frota inicial era modesta, mas o sonho era grandioso: conectar pessoas, unir estados e transformar o jeito brasileiro de viajar. Nos primórdios da empresa, os ônibus faziam percursos entre Vitória, Espírito Santo e Rio de Janeiro, abrindo caminho para a expansão que viria em seguida. Com o passar dos anos, a frota cresceu, as rotas se estenderam e a reputação de Itapemirim se consolidou. No auge, a empresa detinha a maior frota da América Latina, um feito notável que demonstrava o compromisso da Itapemirim com a excelência. Para se ter uma ideia da dimensão da frota, a Itapemirim contava com mais de 1.000 ônibus, um número que representava não apenas a grandeza da empresa, mas também a confiança depositada por seus passageiros. Afinal, cada veículo era um elo de ligação, um símbolo de que a Itapemirim cumpriria sua promessa de levar as pessoas de um ponto A para o ponto B com segurança e conforto. A empresa se destacava não só pela quantidade, mas também pela qualidade de seus veículos. A Itapemirim investia em seus ônibus, aprimorando-os para oferecer aos passageiros uma experiência única. Assentos confortáveis, amplo espaço para as pernas e até mesmo a possibilidade de deitar eram alguns dos diferenciais que faziam da Itapemirim a escolha preferida para viagens longas. Além disso, a empresa inovou ao lançar lanches de cortesia, um toque pessoal que humanizava a viagem e tornava a espera no caminho mais agradável. Oferecer lanches gratuitos era uma maneira da empresa demonstrar seu apreço aos clientes, criando uma atmosfera de conforto e acolhimento. Essa iniciativa simples, mas significativa, tornava a viagem de ônibus em si uma experiência memorável. A fórmula de sucesso da Itapemirim residia em sua capacidade de combinar acessibilidade com excelência, abrindo as portas para o mundo da viagem para diversas classes sociais e oferecendo um serviço inigualável. A empresa entendia a importância de conectar pessoas, de unir laços familiares e amizades.
Para Itapemirim, viajar não era apenas uma necessidade, era uma oportunidade de criar memórias duradouras. A empresa não se limitava a transportar passageiros, seus ônibus eram ambulantes de sonhos, carregando consigo histórias, expectativas e emoções. Cada embarque era uma nova aventura, cada desembarque um reencontro ou um início de jornada. Fundada em 1953 por Camilo Colla, a Itapemirim buscou conectar o Brasil e superar desafios. No auge da década de 1970, a empresa se tornou a maior de ônibus do Brasil, transportando passageiros com excelência e conforto. A expansão da empresa foi meteórica, impulsionada pelo sonho de seu fundador e pela demanda por um sistema de transporte eficiente. No final da década de 1960, a Itapemirim já se destacava por sua frota moderna e abrangente, composta por 800 ônibus que circulavam por 24 estados brasileiros. Os destinos se estendiam do norte ao sul do país, evidenciando o compromisso da empresa em levar seus serviços a todo o território nacional. Em 1973, a empresa inaugurou um novo marco em sua trajetória, a moderníssima garagem de São Bernardo do Campo, SP, um dos maiores galpões da época no ramo de transportes. Este momento representava não apenas um avanço logístico, mas também o reconhecimento da empresa como um dos maiores do setor no Brasil. O ano de 1974 marcou um novo patamar para Itapemirim. Ela se tornou a maior do Brasil, consolidando sua posição de destaque no setor de transportes. Esse feito representava o ápice de anos de dedicação, inovação e compromisso com a excelência. Conectar pessoas, unir cidades e tornar-se referência em transportes no Brasil. A trajetória da Itapemirim no século XX foi marcada por marcos importantes. A empresa, fundada em 1953, rapidamente se expandiu, tornando-se uma das maiores empresas de transporte do Brasil. Sob a liderança de Camilo Colla, a Itapemirim cresceu exponencialmente, ultrapassando as fronteiras do Espírito Santo e se expandindo por todo o país. Em seu auge na década de 1970, a empresa detinha uma frota de mais de 1.000 ônibus, ligando 24 estados brasileiros. A Itapemirim se destacava por oferecer um serviço de excelência, com ônibus modernos, confortáveis e uma equipe dedicada a proporcionar uma experiência memorável para seus passageiros. A empresa ia muito além do transporte. Cruzava distâncias, encurtava saudades e costurava histórias de vida. A cada quilômetro percorrido, unia famílias, aproximava amigos e carregava sonhos em seus bagageiros, como quem entende que estrada boa é aquela que leva esperança junto com o passageiro. Não era apenas sobre chegar ao destino, era sobre tudo o que acontecia no coração de quem viajava. Os ônibus da Itapemirim eram mais do que veículos, eram símbolos de conexão, representando a esperança de um reencontro, um início de uma aventura ou um elo entre diferentes partes do Brasil. Para Itapemirim, viajar não era apenas uma necessidade, era uma oportunidade de criar memórias duradouras. A empresa inovou ao oferecer lanches de cortesia, um gesto simples, mas significativo, que demonstrava o cuidado e atenção aos passageiros. A história da Itapemirim transcende o setor de transportes. A empresa deixou um legado de excelência, inovação e humanização. Sua trajetória inspiradora mostra que com trabalho duro, dedicação e paixão pelo que se faz, é possível construir um império que une nações, cria conexões e transporta sonhos. A Itapemirim conquistou seu lugar no imaginário coletivo do Brasil, ecoando nos corações de quem vivenciou sua grandeza. Cada embarque era o começo de uma nova aventura, um mergulho em territórios desconhecidos, onde a estrada se tornava palco de histórias e descobertas. E cada desembarque era mais do que apenas um ponto final. Era o reencontro com velhas lembranças ou o início de uma nova jornada, cheia de possibilidades e emoção. Em cada parada, o destino se desdobrava, com promessas de encontros e despedidas, como um eterno ciclo de sonhos e realidades se cruzando sob o asfalto. A Itapemirim não era apenas uma empresa de ônibus, era uma experiência única, uma verdadeira lenda das estradas brasileiras. Cada viagem representava mais do que o simples transporte de pessoas. Era um capítulo marcante na história do Brasil, onde conforto,
Pioneirismo e paixão pela estrada se encontravam. Ao longo de décadas, a Itapemirim construiu um legado sólido, moldando a forma como o país se conectava e vivia suas jornadas. Era sinônimo de aventura, confiança e a promessa de que por onde passasse, deixaria sua marca. Ela se destacava não apenas por transportar pessoas, mas por construir pontes entre corações e cidades, unindo destinos e aproximando vidas. Com cada viagem, a Itapemirim consolidava sua posição como referência no transporte no Brasil. Sendo mais do que uma simples linha de ônibus, era uma rede que conectava o país de norte a sul, tornando-se parte fundamental da história e do cotidiano dos brasileiros. A confiança que inspirava em seus passageiros fazia com que cada percurso fosse uma experiência memorável, cheia de significado e pertencimento. A trajetória da Itapemirim no século XX foi marcada por marcos importantes. Fundada em 1953, rapidamente se expandiu, tornando-se uma das maiores empresas de transporte do Brasil e uma das mais cobiçadas pelos motoristas do setor em ter o prazer de vestir o uniforme e dirigir uma das máquinas amarelas pelo Brasil afora. Sob a liderança de Camilo Cola, a Itapemirim cresceu exponencialmente, ultrapassando as fronteiras do Espírito Santo e se expandindo por todo o país. No auge da década de 1970, a empresa detinha uma frota de mais de 1.000 ônibus, ligando 24 estados brasileiros. A Itapemirim se destacava por oferecer um serviço de excelência, com ônibus modernos, confortáveis e uma equipe dedicada a proporcionar uma experiência memorável para seus passageiros. Com os ônibus de cores marcantes, como a cor principal, o amarelo, logo o brasileiro com seu jeito de apelidar empresas, pessoas e muito mais. A nossa querida Itapemirim, mesmo com toda a sua grandeza e respeito dos brasileiros, não escapou dessa também. Logo recebeu um apelido de febre amarela, porque para onde um brasileiro olhasse nas estradas, não era difícil de presenciar um ônibus da Itapemirim passando e levando muitos sonhos dentro dele. Camilo Cola construiu além do transporte, uniu famílias, amigos e sonhos. Os ônibus da Itapemirim eram mais do que veículos, eram símbolos de conexão, representando a esperança de um reencontro, um início de uma aventura ou um elo entre diferentes partes do Brasil. Para a Itapemirim, viajar não era apenas uma necessidade, era uma oportunidade de criar memórias duradouras. A Itapemirim não se limitava a transportar passageiros, ela proporcionava experiências. A empresa entendia que viajar carregava consigo expectativas, emoções e conexões. A Itapemirim não era apenas uma empresa, era uma experiência, um capítulo importante na história do transporte no Brasil. Hoje, a história da Itapemirim ecoa no tempo como um hino à excelência, inovação e humanização no setor de transportes. A empresa deixa um legado duradouro, inspirando novas gerações a buscarem a grandeza e a buscarem a grandeza na simplicidade do transporte terrestre. E você guarda boas lembranças da Itapemirim? Conte sua história nos comentários. Sejam as memórias nostálgicas, críticas construtivas ou curiosidades, todas as suas histórias são valiosas. Junte-se a nós nesta viagem no tempo e celebremos juntos a era de ouro dos ônibus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, quanta gente se lembra da Itapemirim? Um brinde à Itapemirim, a nostalgia da viagem, a simplicidade do passado e a saudade do bom gosto. Até a próxima! Agradecemos sua companhia nesta viagem no tempo. Continue conosco e explore mais conteúdo sobre a era de ouro dos ônibus.